Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 12, 18, que para alguns as palavras são como ponta de espada, mas os sábios, ela é cura, ela é saúde. Será que não tem alguém precisando ser curado aí perto de você? Use as suas palavras para que sejam cura, para que sejam bênção para as pessoas que estão à sua volta. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E ali no final do programa, fique até o final. Ele quer orar com você, ele quer pedir a Deus para que Deus intervenha na sua situação e opere o milagre que você precisa. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. O apóstolo Paulo em Gálatas 2,6 disse assim: Deus não respeita a aparência do homem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, dos tais afasta-te. Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23, quando Paulo estava mandando chumbo grosso no legalismo, que os caras estavam querendo impor aos crentes o legalismo judaizante, aí Paulo diz assim: olha, que vocês querem impor? Tem aparência de sabedoria, de piedade, de devoção voluntária, de disciplina do corpo, mas não é de proveito algum, a não ser para satisfação da carne. É uma lambada, coisa que nós cultivamos. Olha, devoção voluntária, disciplina do corpo, mas que santo, que maravilha! Olha quanta piedade na aparência, mas não é de proveito algum. E Jesus, que vocês conhecem, deixou um capítulo inteiro para detonar que no reino de Deus a aparência não vale nada. Mateus 23. Jesus disse para os fariseus: vocês são um sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de ossos de mortos por dentro. Tem cara de santo, tem jeito de santo, dá glória a Deus. Rapaz, eu vi, ninguém me contou. Eu estava nos 75 anos das Assembleias de Deus do Brasil, 26 anos atrás. Um governador, a igreja estava hiperlotada, tinha mais de 10 mil pessoas. Um governador ímpio, cachorrão da alta esfera, foi falar. O cara, um águia na comunicação, na retórica. Meu irmão, eu estava lá. O cara descreveu a história das Assembleias de Deus, dos missionários que saíram dos Estados Unidos. Ele fez um teatro dos caras no navio. Ele fez um teatro dos caras que chegaram a Belém. Ele fez um teatro. Meu irmão, o fogo caiu na igreja. Irmão, o pregador não arrumou 5% do glória a Deus do governador ímpio. Eu fiquei com pena do pregador depois. Eu falei: Jesus, tem misericórdia do teu filho. Esse cachorrão corrupto lambeu tudo aqui. Qual o conteúdo desse cara? Nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Terceiro, uma outra inversão. Serviço cristão vale mais do que a família. Serviço cristão vale mais do que a família. Você não tem tempo para tua família não, né, pastor? Você vai ganhar a cidade, mas tua família vai para o inferno, né, querido?
Né, minha irmã? Minha irmã poderosa, mulher de Deus, ungida. Segunda-feira está no culto da vitória. Na terça, no culto da libertação. Na quarta-feira, no culto do poder. Na quinta-feira, no culto da família. Na sexta-feira forte. Sábado, o sábado de Deus. E domingo na igreja. A irmã mora dentro da igreja, né? Enquanto teu filho está sendo instruído para ser bandido. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida da sua família, segura aí, irmão, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 32, Paulo está dando uma instrução. A diferença entre a mulher casada e a solteira, a diferença entre o homem casado e o solteiro. Ele está ensinando princípios de prioridade. A prioridade da mulher casada é como agradar o marido. A prioridade do homem casado é como agradar a mulher. A prioridade dos solteiros é a coisa do Senhor. É tão dedicado na igreja e o casamento está por um fio. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, porque eu fui evangelista. 28 anos do meu ministério, eu fui evangelista. Não tinha salário. E tinha um outro dado com muito respeito aos evangelistas que estão aqui. 80% de todo o material que eu vendia, de todas as ofertas que eu ganhava, era para depositar na conta da Associação Vitória em Cristo para pagar programa. 80%. Não era para o meu bolso, não. Saía com caixa, parecia até um caixeiro viajante. E naquela época da fita de VHS, sangue de Cristo, o tamanho das caixas. Rapaz, sabe o que eu fazia? Eu sozinho naquela época, enchia uns 5 carrinhos. Aí, você já viu que a porta do aeroporto abre, você não pode ir lá para fora. Eu jogava o carrinho lá pro irmão. Segura aí, irmão! 5 carrinhos. Nunca deixei de tirar férias. Nunca eu tinha uma disciplina comigo. Um final de semana fora, outro final de semana dentro, em casa, com a minha família. Saía de férias com a minha esposa e os guri pequeno. Tirava férias sempre, até hoje. Só que hoje o negócio aumentou. Naquela época, eu saía de férias e eu era o cara que arrumava a casa para a família. Meus cunhados estão aí. Eu alugava uma casa de 2 quartos para 25 pessoas. Era uma festa. Uma vez eu aluguei uma casa em Iguaba. Gostei da casa porque a casa tinha piscina. Pobre é fogo, meu irmão. Eu falei, caraca, uma casa com piscina. Eu falei, mas e se ele perguntar quantos vêm? Aí eu fui alugar a casa. Eu queria alugar a sua casa, tal, papapá. Eu falei, Jesus, não deixa ele perguntar quantos vêm. Eu não posso mentir. Quantos vêm? Senhor, não deixa. Acertou o preço. Aluguei a casa e eu contratava a casa porque eu não precisava pagar. Era rateado entre os outros, porque é meu tempo e tudo. Eu alugava a casa, mas eu não pagava. Irmão, nós alugamos uma casa por 25 dias. Lá na altura do 20º dia, a casa tinha o muro de grade aberto. E você de fora via a piscina. Daqui a pouco um me chamou. Tem um homem lá fora contando quantos tem na piscina. A piscina assim. Ah, maravilha. Aí quando eu cheguei eu falei, é o dono, o cara assim. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, isso tudo está aqui? Eu falei, tá, mas não pode. Ué, você não me falou nada. Era assim que eu tirava férias. Era como eu podia.
Existem filhos de crentes e filhos de pastor que transferem para Deus a imagem do Pai. Isso é psicológico. Os filhos transferem para Deus que Deus é Pai. A partir da paternidade humana, ele tem uma ideia de Deus muitas vezes. E tem filhos que dizem: eu não quero o Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai tirou ele de mim. O Deus da minha mãe arrancou ela de mim. É tão bonito quando os filhos dizem: eu quero servir ao Deus do meu pai e da minha mãe, porque o Deus do meu pai e da minha mãe é o único Deus verdadeiro, e Ele é um grande Deus. Você está enganado, meu irmão. Você está precisando, sabe de quê? De disciplina, de regra. Eu não trabalho mais do que ninguém, mas trabalho tanto quanto aqueles que trabalham. Eu não trabalho mais do que ninguém, não. Mas eu trabalho tanto quanto aqueles que trabalham. Eu tenho uma vida estressante, mas eu sei me disciplinar. Eu sei parar, eu sei tirar férias. Eu sei sair com a minha família. Que conversa fiada é essa? Já foi dito aqui nesse congresso. Tu morre e Deus levanta um melhor do que você para fazer o que tu está fazendo. Deixa de ser besta, rapaz. Fica a irmã aí nesse ativismo louco. Só chega em casa cansada, esgotada. Só chega esgotada, tanto trabalho na igreja, tanto trabalho. Não tem tempo para cuidar do marido, não tem tempo de nada. Aí depois vem pedir oração. O Satanás tem a filha do diabo querendo destruir meu casamento. É você. Quatro. Olha uma outra inversão. Essa aqui, meu filho, essa chapa. Experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Meu irmão. Chega uma irmã e diz assim: eu fui até o céu. Aleluia. Eu fui arrebatado. Eu vi Jesus. Ok. Eu vi o Pai. E eu vi o Espírito Santo. Aleluia. Coisa linda. Irmão chora, fala língua estranha. Que conversa é essa, rapaz? João 1,18, Jesus falou: o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revela. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que só ele possui a imortalidade e habita na luz inacessível, o qual nenhum homem viu e jamais verá, a ele a glória para sempre. Amém. Hebreus 1,3 diz que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. O que você pensa que você vai ver no céu? Você vai ver Jesus. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Mas a experiência da irmã está valendo mais do que a palavra. A experiência vale mais. Qualquer revelação, qualquer profecia supera a palavra. Então você aprenda aqui alguma coisa que eu quero te dizer. Qualquer revelação ou qualquer experiência espiritual, ela tem que estar aqui dentro desse escopo. Ela pode ser pessoal, por um grupo de pessoas, geográfica e por um tempo. A única
uma revelação soberana, isso é, absoluta, universal e atemporal, é a palavra de Deus. Isso é movimento gnóstico, herético. A revelação maior do que a palavra. Até Deus se submete à sua palavra, meu irmão. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Ele se submete à palavra. Como é que a igreja pode ficar atrás de besteira, de visagem e de revelamento? Como é que história de profetada governa a tua igreja, pastor? Toma vergonha! Qualquer experiência arrebenta com a Bíblia e você está comendo comida podre, ensinando o povo besteira. Sabe o que é que meu sogro dizia para mim? Meu saudoso sogro? Meu filho, quando tu não tiver mensagem, cita o Salmo 119 devagar. Vai levar meia hora. Devagar, não tem mensagem? Cita ele. Tem alguém aqui que teve alguma revelação? Olha a provocação. O cara vai encerrar o culto. Algum irmão aqui teve uma visão? Algum irmão aqui teve uma revelação? Meu irmão, tu não precisa ficar provocando não. Se Deus deu alguma coisa, vai ser falado. Aí tu fica provocando bobagem, aí levanta um... Irmão, eu vi aqui uma bola de fogo, claro, ficou olhando para a luz o tempo inteiro. Eu fechei o olho aqui, irmão, eu vi. Aí as coisas de Deus reais, porque eu creio em visões, eu creio em revelações, eu creio em dons espirituais, eu creio nisso tudo, ficam banalizadas, ridicularizadas, porque a experiência está acima da palavra. Igual um pastor aí num país aí, foi chamado no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo não sabia o que iam fazer. Chamou ele. Aí ele falou: eu resolvo a parada. Sim, irmão, a gente está rindo. Isso é uma brincadeira, meu irmão. O cara detonou a igreja. Vai dando corda para besterol. Você quer inventar fórmula? Você pensa que isso é que faz a igreja crescer? Atos 16:5. E as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número. Quer fazer a igreja crescer? Edifique na fé. Edifique na fé. Edifique na palavra. Edifique na palavra. Edifique na palavra. É a palavra, meu filho. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a sua palavra permanece no céu, vai permanecer eternamente. Quinto, uma outra inversãozinha interessante. Relacionamento com ímpios vale mais do que relacionamento com irmãos. Você sabia que tem crente que tem tanta amizade no mundo, mas não tem amizade com nenhum irmão? Viaja de férias com ímpio, passeia com ímpio, janta com ímpio, almoça com ímpio. Com crentes não. Eu já falei aqui na abertura, irmãos, o que é corpo? Eu pergunto aos senhores. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. O fígado só funciona no corpo, queridão. Fígado sozinho, fora do corpo, morre, apodrece, não tem valor. Você tem que estar conectado com outro irmão. João 13:35 diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes.
Fica andando com ímpio, acaba fazendo bobagem que ímpio faz. Você só anda com eles. Com quem teus filhos estão andando, hein? Esse adolescente está andando na casa de quem? Vocês estão brincando, irmãos. Nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis. Isso, não leva teus filhos para a escola dominical não, né? Isso, pastor. Escola dominical na tua igreja não tem valor nenhum, né? É um lugar de interação a partir da vida de criança. A partir de criança, você começa a interação. Lá na classe da garotada, eu pertencia à classe Ovelhinhas de Jesus. Hoje eu sou ovelhona de Jesus. Aí um dia desse, as crianças entraram para uma apresentação, aí veio a classe Ovelhinhas de Jesus. Eu falei, eu fui disso aí. Nossas crianças estão pegando, nossos jovens e adolescentes, a amizade com o que há de pior. Estão ensinando a eles a banalização da sexualidade. Estão ensinando a eles que pai não tem moral, não tem valor. Relacionamento com ímpios vale mais do que relacionamento com o povo de Deus. E o que o Senhor fala através de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei para vós pai, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Penúltimo lugar, talento vale mais do que o caráter. Prega bem, rapaz, esse cara prega e o fogo cai, meu irmão. Olha, quando canta, a unção desce. Adúltero, safado, prostituta que dorme com um monte de homem, vagabundo, papador de irmã na igreja. Pastor, esse é o cara mais rico da igreja. O dízimo dele representa 50% da renda. Eu estou tendo um pouco de paciência com ele, que ele está decidindo qual das duas mulheres ele vai ficar. Já tem 5 anos, eu vou dar mais um tempo para ele. Escute aqui, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Caráter, versículo 3. Ele possuía 500 juntas de boi, 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e era o mais rico do Oriente. Talento. Primeiro Deus fala do caráter de Jó. Depois Deus fala do talento de Jó. Agora olha o que Deus vai falar através do profeta Ezequiel, no capítulo 14 do livro de Ezequiel. Ezequiel, se eu enviar juízo sobre uma cidade, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, digo eu, que só eles se salvariam pela sua justiça, nem filhos nem filhas. Caráter. Talento fala das tuas aptidões. Caráter fala de quem você é. Uma vez chegou um nobre cantor,
famoso, sem dizer nome. Aqui, coisa ruim eu não falo nome, só falo nome de coisa boa. Aprendi isso. Tem uma escolinha. Rapaz, cantor famoso, mas eu sabia que ele chegava mamado nos cultos. Eu sabia que ele papava as meninas da igreja. Aí o agente do cantor, nós temos lá um culto da quinta-feira da Vitória, muita gente. Aí o empresário do cantor, pastor Malafaia, dá para trazer fulano aqui? Ele agora está crente. Aí eu falei para ele assim, queridão, daqui a 1 ano, você volta a falar comigo, que eu quero ver os frutos dele. Aí o cara resolveu ultrapassar a linha do limite, dentro do meu território, na minha casa, porque o senhor virou Deus para julgar os outros. Eu falei, eu ouvi o que esse cara falou. Eu falei, meu filho, então escuta o que eu vou te falar. Quando esse sujeito deixar de ser um vagabundo, canalha, safado, de chegar na igreja bêbado e de papais e irmãs, quando ele virar crente homem, você volta a falar comigo, porque aqui ele não canta. Tchau. Prega bem, faz o fogo cair, vida toda enrolada na maior da safadeza. Meu irmão, deixa, mas pastor, não estou eu, pastor, estou meio confuso. Então por que Deus usa essa gente? Porque canta o fogo cai, porque prega e tem poder. Tu está precisando ler mais a Bíblia, viu, queridinho? Qual é o lugar da manifestação da glória e do poder de Deus que nunca houve na face da terra? O deserto. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus é sinal de aprovação de conduta? A manifestação do poder de Deus é sinal da sua misericórdia e da sua grandeza. O lugar onde Deus operou sinais como nunca mais operou, dos 2 milhões que saíram por aí do Egito, só 2. Só Josué e Calebe. Morre todo mundo no deserto. Nós estamos pensando por cada manifestação do poder de Deus, Deus está aprovando a conduta. E aí tem o texto que para mim é o texto para os pentecostais, que é Mateus 7, 22 e 23. Senhor, pelo teu nome profetizamos. Oh, dom espiritual. Oh. Pelo teu nome operamos maravilhas. Dom espiritual. Pelo teu nome expulsamos demônios. Operação divina. O senhor vira assim. Eu não conheço vocês. Imagina hoje na nossa igreja, hein, filho? Não vai embora não, hein? Fica aí, pastor. Imagina um cara que expulsa demônios. Operação de maravilhas. O cara não tem um olho e nasce um olho. Cura divina. Uma deficiência do teu organismo e ela ser expelida. Operação de maravilhas é um upgrade. Operação de maravilhas é faltar um pedaço da perna e nascer. Imagina um cara hoje na nossa igreja, eu não estou falando da minha particular, na igreja evangélica, que expulsa demônios, não é profetada, que profetiza e que opera maravilhas. Esse cara está assim com Jeová. E Jeová está dizendo, não está não. É um iníquo. Você está pensando que a manifestação do poder de Deus é porque Deus está provando conduta? Esse é o erro. Eu tenho visto, e os pastores experientes aqui, eu tenho visto gente, mas gente que Deus usou poderosamente, com muita unção, com muita autoridade, e que hoje não é nada, porque Deus não se deixa escarnecer.
E vai, Deus não tem a dimensão da minha misericórdia nem da tua. Caramba, esse cara está pregando há 30 anos, é um vagabundo, cachorrão. Há 30 anos ele prega, há 30 anos o fogo cai. Eu não sou Deus. Vai lá no céu e pergunta a ele. Aí chega uma hora que diz assim: acabou para você, meu filho. Acabou. Irmão, eu não vou dar nome aqui que não me interessa. Cantor que recebia convite para estar em 10 lugares ao mesmo tempo e hoje não quer ver nem a cara dele. Evangelista que tinha agenda lotada, hoje ninguém quer ver. O caráter manifesta quem você é. Nova criatura, transformado, liberto, mudado. E em último lugar, 7ª inversão: meus interesses valem mais do que o interesse do reino. A semana tem 168 horas. Você vai 2 vezes na semana para a igreja? 4 horas. Menos de 2,5 do tempo. Pastor, eu oro todo dia 10 minutos. Graças a Deus. Porque tem gente que não está orando minuto nenhum. Já é um bom começo. Nem para ler a Bíblia toda em um ano o cara consegue ler 15 minutos por dia. Meus interesses valem mais do que o reino de Deus. Para comprar o que eu quero, para adquirir o que eu desejo, eu faço qualquer sacrifício. Eu sou capaz de trabalhar 12 horas por dia. Eu sou capaz de fazer qualquer esforço para economizar, para comprar o que eu desejo. Eu não estou dizendo que é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado você comprar um carro novo, você querer adquirir uma casa melhor, você querer fazer a viagem dos seus sonhos. Você faz qualquer esforço. Mas na hora de doar para o reino de Deus é um miserável resto, lixo. E você vem com essa conversa: eu te amo, Senhor, a minha vida é tua. Hipócrita. Você é capaz de fazer algum sacrifício para dar o que te faz falta? Um dos textos mais lindos, Paulo dá uma lapada na igreja de Corinto. Cidade rica, crente rico, mas Paulo detona. Paulo não escreveu o compêndio de oferta para outra igreja, não. Escolheu a igreja de Corinto. E você acha que isso é obra do acaso? Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2: a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, o que eu mesmo testifico, porque deram voluntariamente acima do seu poder. Você sabe o que Paulo está dizendo? Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia que estavam passando fome. O único lugar que pobre doa é no Evangelho. No Evangelho não tem bolsa esmola, não. Aí fora, pobre só fica com a mão estendida para receber. No reino, até pobre doa. Sabe por quê? Porque até o pobre no reino de Deus é próspero. Porque o sentido de prosperidade está todo equivocado. Você pensa que prosperidade é só ter um monte de grana? Prosperidade é você ser feliz. Prosperidade é você ter comunhão com Deus. É viver uma vida abençoada, independente daquilo que você tem financeiramente. Nós somos capazes de fazer qualquer esforço financeiro para nossos interesses.
mas não somos capazes de fazer 10% de um esforço por causa dos interesses do reino. Eu estou desconfiado que tem crente que pensa que vai levar para o cemitério o dinheiro que ele tem e os bens que ele tem. 1 Timóteo 6,7: nada trouxemos para esta vida, e manifesto é que nada levaremos dela. Toda essa grana aí tu vai deixar para o anticristo. Toda essa grana aí, queridinho, tu vai deixar depois que tu morrer para o outro que vem para o teu lugar, para gastar o dinheiro que tu não gastou, mané. Meus interesses são maiores do que o reino. E aí escuta o texto que eu vou citar para vocês, que é um dos textos mais profundos do cristianismo. Nós estamos enganados, gente, nós estamos enganadão. Eu, quando leio esse texto, ou cito esse texto, eu tremo. Eu vou citá-lo e depois eu vou te dar a localização, para você não se distrair abrindo a Bíblia. 2 Coríntios... não. Deixa eu falar, depois eu cito. Não vou citar não, senão você já vai ficar curioso para abrir a Bíblia. Alguém já vai matar. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é verdade, gente? Ou estamos vivendo uma vida dos nossos interesses egoístas para satisfazer a necessidade do nosso ego, para dizer que temos, para mostrar que temos, pela cobiça, pela ganância da nossa natureza, e nós dizemos que amamos o reino de Deus e os nossos interesses estão acima. Estamos enganando quem, povo de Deus? Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ajuda-nos. O culto não pode passar de 2 horas que dá tique-tique nervoso. Passou das 9, começa a gente a se levantar. E se o pastor botar a igreja em pé, ainda para fazer uma oração aí, que como é que é estouro de boiada. O cara só vai na igreja domingo. Chega atrasado e quer ser o primeiro a sair. E muitas vezes a tua vitória e a bênção é quando o pastor diz assim: amém, assim seja. Você está lá fora, já era. Era no último segundo do culto que Deus tinha uma bênção para você, mas você não, nem para a bênção você espera. Inversão de valores. A lista é grande. Nós estamos dando importância ao que não tem importância, e o que tem importância é secundário. Meu querido, a palavra que você acabou de ouvir
é para te dar um alerta, porque qualquer pessoa, inclusive eu, é facinho nós invertermos as coisas e passarmos a dar prioridade àquilo que não merece e a dar valor àquilo que não merece. Então, é muito importante estarmos atentos, que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida através dessa palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu abençoo todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Eu quero declarar profeticamente a bênção, a vitória na tua casa, no teu casamento. Eu declaro que o teu lar é um lar de paz, de prosperidade, de amor. Queremos pedir uma bênção para a nossa nação, dê sabedoria aos governantes, livra o Brasil do caos, livra o Brasil desse estado de violência, trava essa maldade, dá paz às cidades brasileiras. Nós abençoamos, Senhor, a todos, declaramos saúde, declaramos a cura, declaramos a vitória para a tua vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Até o próximo programa, querendo Deus.